Olá, pessoal, vamos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar falando sobre recursos. Recursos é uma área de extrema importância, porque quando a gente está falando sobre o projeto, a gente está falando sobre atingir um objetivo, a gente está falando sobre usar o Canvas como base para a gente montar o nosso projeto e para ter certeza, como um checklist, a gente ter a certeza absoluta que a gente não está esquecendo de ver nenhuma parte fundamental ao nosso projeto funcionar. Então, eu gosto muito, eu já falei e repito, eu gosto muito de usar o Canvas por causa disso, porque a gente consegue dar uma batida geral e a gente consegue usar o Canvas não só para a sua empresa como um todo, quando você está iniciando uma empresa, mas também se você tem um projeto novo, um treinamento novo, um produto novo, você pode usar o Canva apenas para uma atividade, para um produto. Então, eu acho isso super válido, super legal. Então, a gente tem que pensar aqui o que é. Hoje, a gente está falando sobre recursos. Então, vamos lá. A gente tem que avaliar pensando que a gente já fez, né? A gente já sabe qual é a proposta de valor do nosso negócio, do nosso produto, do nosso serviço. Vamos falar que é do nosso negócio, você já sabe que pode servir para produto ou serviço, para algum projetinho em separado, tá? Então a gente já tem a nossa proposta de valor. Então, nós queremos entregar isso para o nosso cliente. Então a gente tem que analisar do que a gente precisa para realmente fazer com que isso aconteça. Então é fundamental que a gente faça uma análise, o que é muito interessante, do que a gente pode agregar para o nosso cliente, né? Então, quais são os recursos que a gente tem que avaliar? Muitas vezes os recursos podem ser físicos, né? Por exemplo, se você é uma fábrica e quer botar uma nova linha de montagem, você vai precisar de equipamentos, de maquinário. Então, o recurso pode ser físico, a gente em casa, trabalhando, empreendedores de forma independente, você pode precisar, por exemplo, de uma câmera que tem uma qualidade de imagem melhor, ou um captador de som que tenha um som melhor. Então, esses são recursos físicos que a gente tem que ver o que a gente precisa, né? A gente tem que pensar nisso. Às vezes, a gente precisa de recursos de software. Às vezes, a gente precisa assinar um aplicativo com que vá dar uma coisa a mais para a gente usar. Às vezes eu preciso de um editor de vídeo melhor, às vezes eu preciso, por exemplo, eu outro dia assinei uma aplicação que exatamente é voltada para as minhas lives, que eu consigo fazer a live em simultâneo em vários canais. Então, são recursos que nós precisamos analisar do que a gente precisa para a gente fazer com que o nosso projeto aconteça. Às vezes a gente precisa de recursos intelectuais. Às vezes a gente precisa de ver a questão de patente, de marca de patente, por exemplo. Às vezes é um recurso intelectual que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de uma vantagem competitiva no nosso negócio e que eu preciso registrar uma marca. Então, este é um exemplo de recurso intelectual. Outro exemplo também disso você trabalha com software. Também você tem que registrar a patente do seu produto. Em software sempre precisa muito disso, então a gente tem que prestar atenção nos tipos de recursos que nós precisamos. Outra coisa, muitas vezes a gente pode precisar também de recursos humanos. Às vezes a gente precisa de ajuda, de mão de obra, de alguém que vá te ajudar em atividades que às vezes não são atividades fim da empresa, mas que você não consegue mais dar conta de fazer tudo sozinho. Às vezes o seu negócio chega num ponto que você tem que focar no core business da sua empresa, ou o quê? Ou seja, no escopo principal daquilo que é a sua atividade. E como a gente começa a contratar mão de obra? A gente contrata com coisas que são assim, que não são atividade fim da empresa. Por exemplo, às vezes eu preciso contratar alguém para editar meus vídeos. Às vezes eu preciso de ter alguém que vá fazer meu e-mail marketing, porque eu não estou tendo mais tempo. Então, são recursos humanos que a gente precisa. Voltando, pensando na gente aqui, empresários, normalmente somos empresários individuais ou micro, pequenas empresas,
Às vezes não, às vezes você já tem uma empresa que é num porte um pouco maior, mesmo sendo uma pequena empresa, mas você precisa, o teu projeto que você está abrindo é uma loja física. Então você precisa sim de um recurso humano, de quê? De vendedores, por exemplo. Você precisa de vendedores. Porque sem os vendedores as suas vendas não vão acontecer, certo? Então aí já o outro pensamento, já é para o core business da sua empresa, porque a sua empresa precisa de vendedores. Então, a gente tem que avaliar muito isso, muito isso. Então, como que a gente define, né? Como a gente define que tipo de recursos humanos nós precisamos? A gente precisa entender o nosso negócio, entender o nosso business, entender o que a gente realmente faz. Bem, continuando aqui, deu pane na parte anterior, vamos lá, continuando aqui sobre recursos. Outro recurso que a gente pode precisar e é fundamental são recursos financeiros. Muitas vezes você está começando o negócio, você não precisa de tanto recurso financeiro para o iniciozinho, mas a partir de um momento você pode precisar uma injeção de dinheiro no seu negócio. Você pode precisar que entre um sócio, para entrar exatamente um sócio injetando dinheiro. Você pode precisar, por exemplo, de um empréstimo de um banco. Você pode emprestar de você mesmo, né? Como de pessoa física para sua pessoa jurídica. Então, recurso financeiro é fundamental para você ver também se você vai ter fôlego para aguentar a vivência desse seu negócio até você conseguir receber dinheiro e ter pagamento com relação a isso. Então, essa é uma análise para mim que ela é fundamental, gente. Porque sem o financeiro, porque todo negócio, quando a gente inicia, ele tem um delta T até você começar a ter retorno financeiro. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente tem sempre que avaliar, tá bom? Não esqueçam, não esqueçam. A gente tem sempre que avaliar se a gente tem o fôlego necessário até você começar a ter o retorno do seu investimento. Agora, perguntas, né? Vamos lá. Perguntas que a gente tenha que fazer assim, pensando, né? Sobre recursos, né? A gente tem que pensar, o que será feito, né? Quais atividades que vão exercer? Ver os recursos que eu preciso. Quando será feito? O tempo necessário para execução. Vou ter precisar algum tipo de recurso para isso? A definição de ferramentas, material, pessoal. A gente tem que definir tudo isso, porque nisso tudo há recurso, ou humano, ou financeiro, ou intelectual, ou de hardware, ou de software, né? Então a gente tem sempre que pensar nessas perguntinhas quando a gente está definindo o recurso para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu projeto. Não esqueça, é fundamental.